A morte sempre foi um dos maiores e mais enigmáticos mistérios da humanidade, instigando questionamentos profundos e reflexões intensas sobre o destino da consciência após o fim do corpo físico. Ao longo da história, diferentes civilizações buscaram compreender e explicar esse fenômeno, criando mitologias, rituais e doutrinas espirituais que refletiam tanto seus medos quanto suas esperanças sobre a existência além da vida terrena. Desde os egípcios, que desenvolveram um sistema funerário minucioso baseado na crença na vida após a morte, até os gregos, que descreveram um submundo governado por Hades. A tentativa de decifrar o que acontece após o último suspiro moldou grande parte das tradições humanas. Os maias, por sua vez, viam a morte como uma jornada repleta de desafios, onde a alma precisava atravessar um submundo sombrio antes de alcançar um destino final. Já em culturas orientais, como o budismo e o hinduísmo, a morte era interpretada como uma transição natural para outro estágio da existência, com a reencarnação sendo um conceito central. Essas diversas perspectivas demonstram como a humanidade, desde os tempos antigos, nunca deixou de buscar respostas para o mistério da morte e da continuidade da consciência. Nos tempos modernos, com o avanço das ciências médicas e das neurociências, a compreensão da morte passou a ser abordada de forma mais analítica, desmistificando alguns aspectos dessas narrativas antigas, mas sem extinguir o fascínio humano pelo desconhecido. Enquanto a biologia explica a morte como um processo irreversível de falência orgânica, experiências relatadas por pessoas que estiveram próximas desse limiar sugerem uma realidade mais complexa. Esse paradoxo entre a visão científica e os testemunhos individuais alimenta um dos maiores debates da atualidade. Será que a consciência se extingue junto com o corpo, ou ela pode transcender a barreira da morte? Essa questão, longe de ser meramente filosófica, tem sido investigada por cientistas e pesquisadores que buscam respostas para um dos maiores mistérios da existência humana. Diversos estudos analisam padrões de relatos, observando semelhanças e diferenças entre as experiências, e buscam correlacioná-los com processos biológicos e psicológicos conhecidos. Além dos relatos históricos e religiosos, há uma vasta quantidade de testemunhos de pessoas que afirmam ter vivenciado algo além do mundo material, desde visões de entes queridos falecidos até experiências de expansão da consciência que desafiam as explicações convencionais da ciência. Esses relatos, antes tratados apenas como meras crenças ou alucinações, passaram a ser objeto de análise mais criteriosa por parte da ciência moderna, especialmente com o avanço das neurociências e das tecnologias avançadas de monitoramento da atividade neural. O que antes era visto como fenômenos inexplicáveis agora se tornou um campo de estudo multidisciplinar, onde neurologistas, físicos e psicólogos trabalham em conjunto para compreender os enigmas da consciência. Uma das abordagens mais intrigantes desse campo é a análise minuciosa das chamadas experiências de quase-morte, ou EQMS, frequentemente documentadas por indivíduos que foram clinicamente declarados mortos e retornaram à vida. Essas experiências oferecem evidências que desafiam paradigmas científicos estabelecidos e levantam questões profundas sobre a continuidade da consciência além da morte física. Essas experiências, frequentemente narradas por indivíduos que estiveram à beira da morte e retornaram, oferecem indícios intrigantes sobre a possível continuidade da consciência, desafiando as explicações convencionais da neurociência e levantando questões fundamentais sobre a natureza da realidade e da própria existência humana. Alguns desses relatos incluem descrições vívidas de locais e acontecimentos que, teoricamente, essas pessoas não poderiam ter testemunhado. A ciência tradicional argumenta que tais experiências podem ser fruto de processos neurológicos, como descargas elétricas no cérebro moribundo, mas essa explicação não satisfaz completamente a comunidade científica e filosófica. Se a consciência for apenas um produto da atividade cerebral, como explicar a precisão de detalhes narrados por indivíduos que estavam clinicamente mortos e sem qualquer atividade neuronal mensurável? Se, por outro lado, a consciência for capaz de existir independentemente do corpo físico, quais seriam as implicações disso para nossa compreensão da vida, da morte e da própria estrutura do universo? Estudos continuam a explorar essas possibilidades, trazendo novas perspectivas e desafiando o entendimento tradicional da ciência sobre a mente e a consciência. Relatos de pessoas que passaram por situações clínicas de morte temporária e retornaram para contar o que vivenciaram tornaram-se cada vez mais frequentes, intrigando cientistas e pesquisadores em diversas áreas do conhecimento.
O que mais impressiona é a notável semelhança entre essas descrições, independentemente de fatores como cultura, religião ou crenças pessoais. Muitos indivíduos que passaram por essa experiência frequentemente relatam uma série de eventos que desafiam as explicações convencionais da ciência, como a sensação de flutuar fora do próprio corpo, a travessia por um túnel iluminado e o encontro com figuras espirituais ou entes queridos já falecidos. Essas vivências têm sido documentadas em hospitais ao redor do mundo, surpreendendo médicos e especialistas. Estudos conduzidos em diversas instituições revelam que essas experiências não podem ser facilmente descartadas como simples alucinações ou ilusões geradas pelo cérebro em colapso. Há casos documentados em que pacientes descreveram com precisão eventos que ocorreram enquanto estavam clinicamente mortos, mencionando detalhes impossíveis de serem percebidos pelos sentidos tradicionais. Essa evidência sugere que talvez a consciência não esteja estritamente limitada à atividade neuronal e levanta novas questões sobre a sua real natureza. Mas o que exatamente está acontecendo com o cérebro nesses momentos críticos? A neurociência tem buscado respostas para esse enigma, e estudos recentes indicam que, nos últimos instantes de vida, ocorre uma atividade cerebral intensa, caracterizada por um aumento repentino na liberação de neurotransmissores como dopamina e serotonina. Essas substâncias estão diretamente ligadas a estados de euforia e percepção alterada da realidade, o que pode explicar, ao menos parcialmente, algumas das sensações descritas por aqueles que passam por experiências de quase morte. Além disso, pesquisadores descobriram que a falta de oxigenação no cérebro pode levar a uma série de fenômenos, incluindo alucinações vívidas e uma ampliação extrema da consciência. No entanto, um mistério persiste. Por que tantos relatos de EQMS compartilham padrões semelhantes? Se essas experiências fossem meramente fruto do colapso neurológico, seria de se esperar uma variação muito maior entre os testemunhos individuais. Esse padrão sugere que pode haver algo mais acontecendo do que simplesmente a deterioração da atividade cerebral, levando pesquisadores a considerarem hipóteses que vão além da neuroquímica. Se existe uma verdade oculta por trás dessas experiências, ela pode estar muito além daquilo que a ciência moderna é capaz de compreender no momento. A cada novo estudo, novas evidências surgem, mas também novas perguntas se multiplicam, mantendo esse mistério vivo e instigante. Alguns pesquisadores sugerem que a consciência pode ser uma manifestação de processos quânticos ainda desconhecidos, enquanto outros defendem que se trata de uma ilusão sofisticada gerada pelo cérebro. Ainda assim, há fenômenos que desafiam essas explicações, como os casos de experiências compartilhadas entre indivíduos em momentos críticos. O fato é que, enquanto esse enigma permanecer sem uma resposta definitiva, a busca pelo entendimento da consciência e do que acontece após a morte continuará sendo um dos desafios mais intrigantes da humanidade, impulsionando novas investigações e expandindo os limites do conhecimento humano. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais conteúdo como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o YouTube a reconhecer a relevância do vídeo e a levá-lo para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.